Olá, tudo bem? Esse é mais um Nós na História, live de toda terça-feira às 21h57 aqui no Instagram, e na quarta-feira cedinho, 7h30, já está disponível no YouTube também. Eu vou aproveitar nesse início de live até que o pessoal vai chegando, aí já está entrando, né, pessoal? Aí, oi pra Verinha, tudo bem? Tô aqui aproveitando esse tempo, né, que sempre fica esse cri-cri aqui no começo, para dizer então que o Nós na História tem o objetivo de te ajudar a entender a Bíblia. Tô vendo aí mais gente chegando, a tia Clemeci também, o Edgar, sejam todos bem-vindos. Eu quero aproveitar esse início dessa live, enquanto o povo vai chegando aí, a Elzira também está entrando, e falar para você, te agradecer quem está aqui toda semana, quem já conhece o Nós na História, quem compartilha com os amigos, com as amigas, ou depois se você assiste no YouTube. Mas eu quero realmente, se você que está aqui pela primeira vez, se você recebeu de um amigo essa mensagem, esse Nós na História, eu quero te convidar a realmente conhecer o conteúdo dessas histórias. Eu quero quero te desafiar a realmente tirar um tempinho e ouvir uma dessas lives e conhecer esses personagens. Mais do que você só passar por aí pelas lives, mais do que você só me seguir aqui no Instagram, ou ainda muito mais do que você se inscrever lá no YouTube. Sim, eu vou ficar muito feliz se tudo isso acontecer, mas eu vou ficar mais feliz ainda se você deixar um comentário de alguma palavra, né, que fez bem no teu coração, de um personagem com o qual você se identificou e que a história desse personagem ajudou você, porque eu sempre falo aqui que os personagens da Bíblia, eles estão muito próximos de nós até hoje. Eles viveram conflitos, eles viveram problemas de relacionamento, muitas vezes situações familiares muito parecidas com o que nós passamos hoje. Às vezes a gente acha que esses personagens estão lá tão distantes de nós, e a gente vê que através de coisas, né, como Deus agiu na vida deles, aí pode também, né, algo ser transformado nas nossas vidas, nos nossos corações. Eu quero dizer boa noite aí para todo mundo que está chegando, em especial para o pastor Ali Teodoro. Que honra receber o pastor Ali Teodoro hoje aqui na live. Fiquei mais nervosa ainda agora, né? Ele que também tem suas lives de oração de manhã, de noite, iChurch. Seja bem-vindo aí, pastor. Deus abençoe. A Tere também já está aí com nós. Então, estou dando um resumo aqui no começo do que é o Nós na História, convidando aí todo mundo que não conhece, né, que possa realmente se dedicar a tirar um tempinho e ouvir uma dessas lives. Lá no YouTube tem muitos vídeos com muitos personagens para você realmente conhecer o conteúdo. Eu falei que vou ficar feliz se você me seguir, vou ficar feliz se você se inscrever no YouTube lá, mas eu vou ficar muito feliz se verdadeiramente você ouvir a mensagem dessas lives, conhecer esses personagens. E vai fazer um ano, mês que vem, desse desafio de estar aqui nessas plataformas, nessas ferramentas diferentes, que quem está mais próximo de mim sabe que eu sempre tive um pouco de resistência. Já vai para um ano desse desafio, e o que Deus tem feito na minha vida, nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo, nesses momentos muitas vezes, não pensa que eu também não desanimo, que eu não fico triste, né? Que eu também muitas vezes me sinto desencorajada, cansada. Mas é justamente quanto mais eu estou estudando esses personagens, lendo a Bíblia, conhecendo mais a Deus, isso tudo tem me ajudado, tem me fortalecido, tem me consolado, tá me dando fé, tá me dando esperança. E foi esse o desejo que eu tive no coração, de, assim como está fazendo bem para mim, dividir, compartilhar esse conteúdo com vocês, e que realmente também haja, né, na tua vida uma transformação, e também você receba de Deus uma palavra de consolo, de encorajamento, né, para a gente poder viver e passar cheios de esperança nesse momento, né, tão difícil, e na verdade nesse momento que muitas vezes sim é de desesperança, mas nós cremos, nós temos fé que Deus está no controle de tudo. Quem está entrando aí, mais gente, a Tânia, a Laris, a Mirta, nossa Mirta, que bênção, né? Tá lá longe, mas à distância, né? Por essas ferramentas a gente pode se ver.
a Verena está com nós também. Então eu quero falar para vocês hoje, eu não vou fazer muito rodeio, né? Vou direto dizer e contar para vocês que o nosso personagem de hoje é Nicodemos. E a história de Nicodemos nós encontramos, você vai achar esse nome um pouco diferente também, né? Eu dou uma folga de uma semana com um nome mais conhecido, às vezes personagens anônimos, como a mulher, né, samaritana da semana passada. E hoje, então, o nosso personagem é Nicodemos. E a história de Nicodemos, nós encontramos ela no Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 3, dos versículos 1 a 21. Não é uma história muito extensa, mas como eu postei hoje aqui no próprio Instagram, né, é uma história que nos traz a maior revelação de Deus para as nossas vidas. Sim, e você vai concordar comigo que se você ficar comigo até o final aí dessa história. Tem mais gente aí entrando, JP, Adriane, tem ali Loja Rosa, sejam todos bem-vindos. Então eu quero dizer para vocês que essa história de Nicodemos não traz muitos detalhes sobre a própria vida dele. E é uma história relativamente curta, mas muito profunda, com essa grande revelação de Deus para as nossas vidas. E também é nesse texto que nós vamos encontrar o versículo que é considerado o resumo de toda a Bíblia. Sim, você já vai concordar comigo sobre tudo isso que eu estou falando agora. Então, o texto começa nos falando assim, que Nicodemos, ele era um fariseu e um mestre entre os judeus. Então, por essas duas palavras, fariseu e mestre, a gente pode tirar muitas informações sobre a vida de Nicodemos. Porque na época, nesse contexto aqui, nesse cenário histórico, ser um fariseu era ser um seguidor, era quem vivia, né, de uma maneira muito formal a religião, que era para os judeus a lei de Moisés, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, também, né, conhecido por Torá. Então, os fariseus, eles seguiam a lei de Moisés com muita formalidade, com muita autoridade, eu diria, né? Então, Nicodemos era um fariseu. Para ser um fariseu, e aqui o texto também se refere a Nicodemos como um mestre entre os judeus. Então, Nicodemos, ele era um homem com certeza muito estudado, muito capacitado. Ele era um doutor, né? Um mestre, como a própria palavra fala, um mestre da lei. E para ser um mestre, para ser um fariseu, ele precisava ter uma vida irreparável, impecável, né? Com certeza ele tinha uma família dentro da decência, da ordem, e tinha então um bom testemunho, né? Vamos falar assim, de vida Nicodemos e sua família. Então essa era a vida de um fariseu. E Nicodemos, ele também fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era um instituto da época, composto por 71 homens como Nicodemos, que se tornavam líderes do povo. Nesse sinédrio existiam fariseus, saduceus, anciãos, escribas, mas todos líderes, e que eram essas pessoas, esses 71 líderes do sinédrio, que então eles, de certa forma, eles auxiliavam, eles comandavam, até de certa forma não, eles fiscalizavam a vida familiar, moral, social e também religiosa da população. Eu quero dizer para vocês que tudo isso que eu falei agora, olha o Vitor tá aí com nós. Oi Vitor, tudo bem? Acho que é a primeira vez aqui, hein? Ó, a segunda que tá espiando. A Dona Rosa também já entrou. Saudades, né, Vitor, do Férias Missionárias, saudades de uma junção. Então, esse fariseu que era Nicodemos, tudo isso que eu falei, todas essas características, a gente pensa assim, uau, o cara tinha uma vida perfeita, né? Mas eu vou dizer aqui pra vocês, né, vocês já me conhecem, que eu faço um eu na história. Tem algumas outras passagens na Bíblia, quando Jesus se refere aos fariseus, tem um momento que Jesus diz para não sermos como, né, os fariseus, que eles muito falavam, mas na verdade pouco viviam.
Então, na verdade, a teoria é essa que eu falei para vocês, de como era a vida de um fariseu. Mas não significava que por eles seguirem, né, formalmente toda a lei de Moisés, eles também eram cumpridores dessa lei. Assim como, né, gente, não deixa de ser diferente até os nossos dias, né? Essa questão aí de religiosidade, né? Existem muitos religiosos, sim, mas que muitas vezes, né, também não vivem tudo aquilo que falam. E me perdoem aí, mas eu precisava fazer esse Nós na História hoje aqui, né? Então, também quero dizer para vocês que Nicodemos, ele era, provavelmente a gente entende ali pelo contexto histórico que Nicodemos, ele era um dos principais líderes desse sinédrio. E eu quero dizer que os fariseus, eles estavam de olho em Jesus. E esse texto de João 3, ele na verdade narra o encontro de Nicodemos com Jesus. Na live da semana passada nós tivemos aqui o encontro da mulher samaritana com Jesus. E hoje o encontro de Nicodemos com Jesus. E esses fariseus estavam no pé de Jesus. Porque eu já falei aqui em outras histórias também que Jesus, ele significava, ele representava uma ameaça, né? Para aquela época, ele reunia muitas multidões, ele fazia muitos milagres. Então, de certa forma, os fariseus estavam de olho. Quem é esse, né? Que realiza todos esses milagres, que junta todas essas multidões, da onde que ele vem, né? Da parte de quem que ele vem. Então, os fariseus ficavam no pé de Jesus e Nicodemos queria muito se encontrar com Jesus. E esse encontro se deu à noite. Claro que Nicodemos, de certa forma, eu acredito que preferiu se encontrar com Jesus à noite, porque para ele não ser exposto, né, não ser visto pelo cargo, pela função, pela liderança que ele exercia, mas também eu acredito que é porque durante o dia, né, Jesus era cercado por muita multidão e ele preferia então ter essa conversa, né, em particular com Jesus. E esse encontro então se dá exatamente nesse texto de João capítulo 3. Eu tô vendo aí que a pastora Luciana tá entrando, a pastora Luciana de São Leopoldo, é uma honra também ter ela aqui. E eu já quero anunciar, já que ela entrou aqui agora, que eu tô me sentindo muito honrada, gente, que eu fui convidada, já quero convidar todos vocês que acompanham Nós na História para a semana que vem acompanhar a maratona, né, de lives que a pastora Luciana estará então conduzindo com algumas convidadas e vai ser então, né, aquelas da cruz. E já tem aí, eu já fiz a postagem também aí no stories aqui do Instagram, você pode acompanhar. Então na semana que vem um tema muito lindo, estou me sentindo honrada de ter sido convidada, pastora Luciana, e eu vou participar na segunda-feira, viu, gente? Na terça-feira eu vou precisar fazer, né, a live Nós na História, mas na segunda-feira eu vou estar participando e nos demais dias eu vou acompanhar com certeza também. Então agradeço aí a pastora Luciana e convido vocês aí que estão participando também para acompanhar a maratona das lives que vai antecipar a semana da Páscoa, né? Uma semana muito especial. E essa história aqui de Nicodemos, gente, ela acontece num período que antecedeu a Páscoa. O livro, né, então aí o Evangelho de João, a gente vê exatamente nesse capítulo 3 a história de Nicodemos. No capítulo 4 a gente vê Jesus se revelando para a mulher samaritana, que foi a live da semana passada, e depois bem mais adiante no livro, né, a gente vê aí até a morte e ressurreição de Jesus. Então estava próximo às festividades da Páscoa, assim como nós estamos próximos também das festividades da Páscoa. E eu contava para vocês que os fariseus estavam no pé de Jesus. Nicodemos então quis, né, conversar com Jesus. E nessa conversa, Nicodemos, sendo um homem, claro, muito estudado, muito educado, um mestre, né, ele chega tratando muito bem Jesus. Na verdade, Nicodemos era um mestre e ele chega chamando Jesus também de mestre. Isso demonstra, de certa forma, humildade, né? Então ele chama Jesus, em algumas traduções existe a palavra rabi, em outras mestre, né? E ele diz que ele reconhece que ele deve vir da parte de Deus, porque para fazer os milagres, fazer o que ele faz, deve ser, né, que ele vem da parte de Deus, que ele vem do reino dos céus.
Eu tô aqui, gente, parafraseando, tá? Porque é impossível conseguir decorar todos os versículos, então você pode acompanhar aí no texto certos termos, né? Daqui a pouco você vai acompanhar 2, 3 aí traduções e vai ver, não, mas mesmo assim a Ana falou diferente. Vou mais ou menos parafrasear aqui esse encontro de Jesus com Nicodemos. Então, o que aconteceu? Que Jesus, ele desvia completamente esse diálogo que Nicodemos inicia com ele. Nicodemos vem falando sobre Jesus, né? Dizendo da parte de quem Jesus vem e faz esses milagres, que era o que os fariseus queriam saber. Mas Jesus, ele muda, né, o diálogo e ele diz para Nicodemos que ele vai muito objetivamente dizer: ninguém pode, ele diz assim para Nicodemos, né? Vou te dizer que na verdade ninguém pode vir até o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos, ele faz uma colocação sobre se esse nascer de novo, como seria uma pessoa já velha voltar para o ventre da mãe. Mas, gente, Nicodemos era um mestre. Ele, na verdade, estava entendendo o que Jesus sim estava querendo dizer para ele, mesmo que ele tenha feito essa colocação sobre como seria nascer de novo, uma pessoa velha voltar para o ventre da mãe, ficar ali um pouquinho e voltar, né, a nascer, isso não era possível. Mas Nicodemos, na verdade, só estava fazendo um rodeio, porque ele estava assim entendendo o que Jesus, aonde Jesus queria chegar, porque Nicodemos era um mestre da lei também, ele era um homem, né, muito estudado, muito letrado. Então a gente vê aqui que Jesus fala para Nicodemos, então, que quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito, né, que o homem precisava nascer do espírito, né, da água e do espírito. Depois Jesus fala para Nicodemos algo também sobre o vento, dizendo, né, que o vento sopra, que a gente não sabe de onde ele vem, para onde ele vai. Jesus faz aí uma analogia com o vento, com o espírito, quer dizer, nós não vemos o vento, mas nós sabemos que o vento existe. Assim como coisas espirituais que acontecem, nós não vemos, mas nós precisamos crer, ter fé que sim, que é algo sobrenatural da parte de Deus e que o Espírito Santo de Deus, né, com o nosso espírito se encarrega aí de fazerem coisas sobrenaturais acontecer. E elas acontecem, né, mesmo que a gente não veja, assim como a gente não vê o vento. E também, como Jesus sabia que Nicodemos era um conhecedor, né, da lei de Moisés, Jesus cita uma passagem que nós encontramos em Números, onde fala, Números capítulo 21, no versículo 4 a 9, se você depois quer acompanhar, é uma passagem quando o povo saiu do Egito, o povo de Israel saiu do Egito, Moisés estava conduzindo esse povo, né, para a libertação da escravidão do Egito, e o povo murmurava muito, e Deus mandou uma praga, e essa praga eram serpentes, que elas mordiam as pessoas e as pessoas morriam. Então, Moisés orando a Deus, Deus pediu para Moisés levantar uma serpente de bronze, e toda pessoa que fosse picada por uma serpente, ela iria então olhar para aquela serpente de bronze e ela não ia morrer. E Jesus, ele sabendo, né, que Nicodemos era então um seguidor da lei de Moisés e muito conhecedor desta passagem, com certeza, Jesus cita essa passagem para Nicodemos dizendo, né, que na verdade, assim como Moisés levantou a serpente lá, né, no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. E adiante desse versículo, então, é que vem o versículo que eu falei para vocês no início da live, sobre o resumo, né, de toda a Bíblia. Eu tenho certeza que esse versículo de João 3:16 é conhecido, né, no universo, é muito conhecido. Então Jesus, ele fala para Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E também ele fala, né, que Deus enviou o seu filho ao mundo não para
condenação do mundo, mas para a salvação do mundo. Uau, eu preciso, né? Vocês me conhecem, dizer aqui um uau. Vocês concordam ou não comigo que essa é a história, né? Da grande revelação de Deus para as nossas vidas, sobre o nascer de novo e sobre, né, a entrega do seu único filho Jesus para a salvação da humanidade. Quem concorda aí, né, pode bater uma palminha, pode deixar aí um joinha, colocar um coração. Então, por isso que essa passagem de João 3 é considerada essa passagem tão reveladora, tão profunda que esse Evangelho de João 3. E quando então Jesus menciona isso para Nicodemos, se a gente parar para pensar, eu quero que você já deve ter ouvido falar, ou você mesmo já pensou sobre, tem histórias na Bíblia que se contradiz, a Bíblia se contradiz. Então eu quero te falar sobre a respeito dessa menção aí que Jesus fez desse texto da serpente. Se você lembra que lá, né, no Jardim do Éden, Eva, quando ela então foi pela serpente convencida de comer um fruto que não deveria comer, a serpente lá no jardim passou a significar, a simbolizar o pecado que entrou, né, no mundo, o pecado que entrou na humanidade. Então a serpente virou esse símbolo. Depois, nessa passagem aí de Moisés lá em Números, quando Deus então manda ele erguer esta serpente, aqui a serpente era para que as pessoas olhassem para ela e não morressem. Então ela não era mais uma coisa ruim, ela virou um símbolo da vida, porque a pessoa não ia morrer se olhasse para a serpente. Mas quando aqui Jesus diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado, aqui Jesus está se referindo a ele próprio, que vai ser, né, levantado numa cruz, que vai entregar a sua própria vida por nós. E através da morte de Jesus, então, né, Jesus, ele vence o pecado e a morte. Na verdade, ele vence, né, toda essa simbologia aí de serpente, de coisa ruim, de pecado. E é uma decisão, claro, que vai depender de cada um de nós. Então, a gente vê aqui essa situação, esse diálogo que Nicodemos e Jesus desenvolvem. E o que é então, né, esse nascer de novo? Se a gente vê aqui que Jesus deixa muito claro para Nicodemos que é um pré-requisito para entrar no reino dos céus, né, nascer de novo. O que é esse nascer de novo? Nicodemos, como eu falei, ele deve ter entendido sim que esse nascer de novo, para ele que era um homem da lei, era justamente um recomeço. Era ele recomeçar, era ele deixar para trás todos aqueles conceitos que ele sabia, né? E recomeçar e rever, né? Aqueles conceitos assim tão intelectuais, toda a lei, né? Mas era um recomeço, uma transformação de coração. E nós vemos então que Jesus, essa diferença. Quem acompanhou a live da semana passada, quando eu falei que Jesus se revelou para a mulher samaritana como Messias, e Jesus dizendo para essa mulher que ele era a fonte da água viva, né? Jesus revelou que aquela mulher já tinha tido 5 homens, com o homem que ela estava não era o marido dela, então provavelmente era um amante. Aquela mulher era considerada para sua época, à frente da sua época, e uma mulher pecadora. Então Jesus, quando se revela para ela, aquela mulher dá pulos de alegria, ela sai correndo para a cidade, então contar, né, para todo mundo que o Messias estava ali, que ele, né, revelou a vida dela. E quando Jesus, ele justamente se revelava para essas pessoas, também, por exemplo, para Zaqueu, que Zaqueu era um cobrador de impostos. Zaqueu conta a história que ele era muito pequenininho, então ele subiu numa árvore para ver Jesus. Jesus chega embaixo dessa árvore, ninguém fala para Jesus quem ele era, e Jesus chama pelo nome: Zaqueu, desce daí que hoje eu vou jantar na tua casa, eu vou ficar na tua casa.
Então, aquele homem que era considerado um ladrão, que ele cobrava impostos a mais do povo, ele recebe Jesus na sua casa e ele nasce de novo. Como a mulher samaritana nasceu de novo, dava pulos de alegria. Zaqueu nasceu de novo, se arrependeu, chegou a dizer para Jesus que ele queria restituir, né, até 4 vezes mais tudo que ele tinha roubado das pessoas. Também me ocorre de falar para vocês aqueles 2 ladrões que na hora que Jesus estava sendo crucificado, tinha 2 ladrões, um de cada lado dele. E um disse, se tu é mesmo filho de Deus, você pode descer daí, você pode se livrar de todo esse sofrimento. E o outro disse, mestre, lembra-te de mim quando entrar no paraíso. E Jesus disse para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então aquele ladrão ali, naquele momento na cruz, ele nasce de novo, ele reconhece Jesus, ele nasceu de novo. Então Jesus, esse novo nascimento, para essas pessoas, né, que viviam essas situações de pecado, é uma alegria, elas têm esse sentimento de uau, eu posso recomeçar a minha vida, eu tenho chance na minha vida, eu reconheço que Jesus morreu por mim e é através dele que eu tenho perdão dos meus pecados, como diz João 13,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, né, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, essas pessoas, elas ficavam muito felizes, mas para um homem como Nicodemos, era um choque, gerava uma crise dentro dele, ele pensar, uau, eu vou ter que deixar os meus conceitos, eu vou ter que rever tudo que eu estudei, eu vou ter que rever toda a lei que eu estudei. Então, por isso que esse momento gerou, né? Não foi esse momento de tamanha alegria e euforia como era para as outras pessoas. E a gente vê aqui, então, que esse nascer de novo, sendo um pré-requisito, deixado muito claro por Jesus, para nós entrarmos no reino de Deus, né? Ele não vem justamente por esta fé intelectual. Não é a fé intelectual que Nicodemos tinha, por exemplo, que ia garantir a entrada dele no reino dos céus. Também eu quero dizer para você, né, que não é a fé emocional que vai garantir a nossa entrada no reino dos céus, porque tinha muitas pessoas ali com Nicodemos, muitas pessoas com Jesus, que seguiam Jesus. Na verdade, elas estavam interessadas nos milagres que Jesus fazia, nos benefícios que elas iam receber por estarem com Jesus. Elas estavam seguindo Jesus, muitas vezes sem nem entender verdadeiramente quem era Jesus. Então, naquela multidão que seguia Jesus, tinha aqueles que realmente, né, seguiam a Jesus, servindo a ele, entendendo quem ele era, e tinha aqueles que estavam ali por curiosidade para saber o que estava acontecendo, e tinha aqueles que por uma fé emocional gostavam dos benefícios que eram dos pecados, né, dos milagres que recebiam por servir Jesus. E eu quero dizer para vocês que por essa história de Nicodemos a gente vê que nascer de novo não é através de fé intelectual e nem de fé emocional, que o nascer de novo ele verdadeiramente vem, né, por a fé que salva, pela fé que nos salva através de Cristo que morreu e ressuscitou. Quando Cristo morre, ele nos substitui na cruz. Era para nós estarmos lá. São os nossos erros, os nossos pecados, as coisas erradas que nós fizemos, né? Que nos crucificariam, né? Vamos dizer assim. Mas quando ele ressuscitou, ele nos justifica agora diante de Deus. E é pela fé nessa salvação, em Cristo Jesus, é que nos garante a nossa salvação, a nossa entrada no reino de Deus. E é por ela que nós podemos nascer de novo. E esse nascer de novo é a transformação do nosso coração. É realmente essa transformação do nosso coração pela renovação da nossa mente e por uma vida nova que decidimos seguir. Então, há chance para
todos podem nascer de novo. Pessoas como Nicodemos, pessoas como Zaqueu, pessoas como a mulher samaritana, pessoas como o ladrão da cruz. Eu não sei aí você que está me ouvindo, com qual dessas pessoas, desses personagens, você se identificou mais ou você se identifica pela tua vida hoje. Mas todos nós podemos nascer de novo. Nós podemos abrir o nosso coração e recomeçar. Jesus nos dá a oportunidade desse recomeço de uma nova vida. E eu quero te dizer que existe um provérbio, que é o Provérbios 23 e 26, que diz que o Senhor diz, dá-me o seu coração. Então, Jesus não está pedindo os nossos pensamentos, né? Deus não está pedindo os nossos pensamentos. Deus, Ele está pedindo o nosso coração. Dá-me o teu coração. Mas para a gente manter esse coração, né, aberto para Jesus, nós precisamos renovar a nossa mente, para nós, né, seguirmos dia após dia, como eu sempre digo aqui no nosso dia a dia, viver essa nova vida. Por exemplo, um ladrão, digamos que aquele ladrão lá não fosse crucificado, ele ia descer da cruz. O primeiro pensamento que ele estaria pensando, nasci de novo, vou recomeçar minha vida. Mas com certeza que no dia seguinte, o primeiro pensamento que viria à mente dele seria, qual o próximo assalto que eu vou fazer? Qual a próxima casa que eu vou roubar? Porque seria um instinto da carne dele, né? E é por isso que Jesus disse para Nicodemos, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, ele precisa, né? Nós precisamos alimentar a nossa mente, renovar a nossa mente, entregar o nosso coração, transformar o nosso coração e abrir a nossa mente, renovar a nossa mente, para que todos os dias, né, possamos viver essa nova vida, esse recomeço, esse nascer de novo. E eu quero aqui, então, para a gente encerrar essa live, falar para você que já aqui eu não consegui aí ver todo mundo que está entrando, mas eu agradeço todo mundo que participou e depois a live fica salva aqui, amanhã cedinho tá lá no YouTube. E eu quero dizer para vocês também que já que nascer de novo, né, lembra, justamente até Nicodemos falou para Jesus sobre voltar para o ventre da mãe. Eu quero que a gente pense um pouquinho sobre isso, né? Quando um bebê é gerado, né? Eu sempre falo para vocês que eu procuro contar as histórias de uma maneira leve, divertida. Tem algumas, né, que não tanto, que realmente são assuntos mais fortes. Mas eu quero dizer então que um pai e uma mãe, sim, né? Eles trabalham ali, gente, para fazer aquele bebê, né? Mas aquele bebê, quando ele é gerado no ventre da sua mãe, o que faz esse bebê, né? O bebê, ele não faz nada. O bebê, ele fica ali sendo gerado, ele é acolhido no ventre da mãe, ele fica ali num lugar, né, todo protegido. A mãe que se alimenta, a mãe que tem uma transformação toda no seu corpo, a mãe que sofre por, né, alterações hormonais. Quem aí é mãe como eu sabe o que eu estou dizendo. Então a mãe que carrega no seu ventre esse bebê. E o assunto vai ficar mais sério, gente. A mãe é que sente as dores do parto na hora que esse bebê vai nascer. A mãe que sangra quando esse bebê nasce. Então, esse nascer de novo, imagina que nós somos esse bebê e que Jesus, ele é essa mãe, que Jesus, ele já sofreu as dores por nós na cruz. Jesus, ele já sangrou por nós e nós só precisamos, como esse bebê que se entrega no colo da sua mãe, nós precisamos nos entregar aos pés de Jesus, porque ele já sofreu por nós. E é através desse sofrimento dele na cruz que nós podemos nascer de novo. E eu quero te convidar no final dessa live a se fazer essa pergunta. Você já nasceu de novo? E que esse é o pré-requisito para nós um dia nos encontrarmos lá no céu. A história não fala mais detalhes sobre o final da vida de Nicodemos, mas eu acredito que Nicodemos creu no seu coração, mesmo com todas as crises, né, que se passaram dentro dele, por ser um homem tão estudado, tão intelectual, mas que ele recomeçou a sua vida
ele continuou, né, exercendo a liderança entre os judeus, mas tem alguns detalhes, tem alguns outros textos da história. Quando Jesus então morreu, ele estava lá, né? E eu quero dizer para vocês que eu creio que Nicodemos também nasceu de novo e que um dia nós vamos encontrar ele lá no céu. E eu espero que vocês tenham gostado da história de Nicodemos. Até semana que vem com o nosso próximo Nós na História, live na terça-feira que vem, 21h57. E como eu falei antes, semana que vem, então, a pastora Luciana vai estar fazendo uma maratona de lives, né? Antecedendo a Páscoa, e eu vou avisando vocês, postando aí durante a semana aqui nos stories, aqui também no feed, tá? Uma boa noite para vocês, que Deus abençoe, uma ótima, né, resto de semana aí para todo mundo. Tchau para vocês. Hoje deu certo meio que de primeira, gente. Vamos encerrar esse vídeo.